Educação, Terra e Juventude. Dimensões da vida camponesa em Ibema. Este vídeo é um dos resultados do projeto de extensão universitária financiado pela Superintendência Geral de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, SETE, por meio do programa Universidade Sem Fronteiras, e vinculado à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, conforme o termo de cooperação 144/2018. O projeto Educação, Terra e Juventude em ambientes no Canto Quiriguaçu, vidas camponesas em gerações e experiências de populações em assentamentos rurais em Campo Bonito e Ibema e em ocupação suburbana em Diamante do Sul, contou com uma equipe de trabalho formada por docentes, agentes universitários, bolsistas recém-formados e alunos de graduação. Também tivemos o envolvimento de muitas pessoas dos colégios, professores e funcionários, das secretarias municipais de educação e assistência social e da agricultura, bem como de servidores do escritório da Emater local. A temática Educação, Terra e Juventude norteou as pesquisas de extensão, o levantamento de dados e a produção de entrevistas de moradores que relataram suas experiências de vida, moradia e trabalho na terra. As vivências que tiveram e têm nessas comunidades e municípios do Canto Quiriguaçu são fundamentais para demonstrar a importância da vida camponesa e das atividades agropecuárias da agricultura familiar, que garantem a permanência dos homens e das mulheres no campo. Que a vida e os exemplos das gerações passadas, dos avós e pais, sirvam de incentivo para os jovens de hoje, suas filhas e filhos, dar importância à vida, à moradia, ao trabalho e à convivência na terra. Neste projeto, em Ibema, foram realizadas 20 entrevistas com moradores do meio urbano e rural. As entrevistas foram filmadas e também foram registradas fotografias das pessoas e de seus ambientes de moradia e trabalho. Cada um dos entrevistados autorizou o uso de seu relato e fotos, assim como contribuíram de outras formas para a produção deste material. O município de Ibema está localizado no oeste do Paraná, na região do Canto Quiriguaçu. Este nome se deve à junção dos vales dos rios Cantu, Piquiri e Iguaçu. Desmembrado de Catanduvas, o município de Ibema foi criado em 12 de junho de 1989 e instalado em 1º de janeiro de 1990. Seu nome se deve à indústria brasileira de madeiras, que se instalou na região em 1961 e iniciou um projeto de loteamento e infraestrutura, tal como comércio de alimentos, escola ginasial, igreja católica, seminário e a recente colonização do local por meio de loteamento aprovado pelo INCRA, sendo 134 alqueires para a construção de residências e 699 alqueires para a indústria e agricultura. O município de Ibema ocupa uma área de 145,4 km², correspondendo a 145.400 hectares. Pelos dados do IBGE referentes ao ano de 2017, a população estava estimada em 6.396 habitantes. O trabalho na terra sempre se mostrou vital para o povoamento da região, desde o início, com os primeiros migrantes até hoje. A lida no campo nutre o desenvolvimento de Ibema. E eu, quando vim para cá, eu tinha 14 anos, quando comecei aqui. Não tinha nada, não tinha serraria, não tinha coisa nenhuma aí. Que ano o senhor veio para cá? 59. 59 e a firma abriu em 64. Aí ele formou a Indústria Brasileira de Madeiras, que foi fundada então pelo meu pai, que era o René Napoli. Aí compraram as terras aqui, foi bem interessante a maneira que eles compraram, porque como ele vinha muito aqui para Foz do Iguaçu, naquela época não tinha estrada nem nada, ainda era estrada estratégica. Estratégica, era esse o nome mesmo, a estratégica. Então a gente passava às vezes 2, 3 dias na estrada, né? Quando encalhava, ficava ali na estrada. E como ele vinha muito para Foz do Iguaçu, numa dessas viagens, ou encalhou o carro dele e de uma outra pessoa. Essa pessoa estava sem agasalho, com fome, aí o meu pai deu cobertor para se cobrir, ajudou. A minha avó fazia, sempre que saía, ela fazia virado, aqueles virados, né, que faziam café, virado gostoso, de frango e tal. Dividiu tudo com esse senhor. Depois, voltando para Curitiba, esse senhor fez amizade com meu pai
gostava muito do meu pai, considerava quase como um filho, e aí ofereceu para o meu pai comprar as terras aqui, de sociedade com ele. As terras naquela época eram dos Camargo. Aí o meu pai se uniu com essa pessoa que se chamava Carlos Esbaraini. Carlos? Carlos Esbaraini. Aí o seu Carlos disse, mas seu Carlos não tem dinheiro para fazer isso? Não, Renê, você vai, começa a serraria, com o dinheiro que vocês forem encerrando a madeira, você vai me pagando. Aí meu pai, meu tio, meu avô venderam algumas coisas que tinham para fazer uma entrada, para não ficar tudo assim tão dependente do trabalho da serraria. E aí compraram aqui, foi mais ou menos em 1961, e começaram a serraria. Aí o tio Ney, como não tinha filhos, se ofereceu para vir ficar na Ibema, fazer a contagem dos pinheiros, porque daí foi comprado tudo isso aqui ainda com os pinheiros em pé, então foi ter que contar os pinheiros, depois cortar os pinheiros. Então teve muita gente que nos auxiliou nesse trabalho, nessa colonização, para o começo dessa serraria, porque era a indústria brasileira de madeiras, por isso se chama Ibema. Ibema que quando eu cheguei aqui em 59, tudo mato. Dinheiro, não tinha nada. Conheci a Ibema aqui com 3 moradores na cidade. Não tinha nada. Como é que é essa história de Ibema velha e Ibema nova? Porque a Ibema velha tomou nome de Ibema por aqui, né? Porque aqui foi construído serraria, hoje tem fábrica de compensado, tinha fábrica de papel, tinha beneficiador de semente, né? Que era tudo Ibema. Então as indústrias eram tudo aqui. Que é aqui que foi fundada a Ibema. E daí depois que ela passou ao município, daí a cidade ficou lá. Mas aí, durante esse período, hoje, né, que a cidade passou também a ser um núcleo de moradores lá e acabou ficando a sede lá? Acabou ficando a sede lá. E como é que foi se estabelecer aqui em Ibema? Vocês vieram em busca do que quando saíram ali de Campo Bonito? Venderam os 4 alqueires? Foi vendido os 4 alqueires e eu trabalhava empregado na firma. Eu já trabalhava. Quando eu tinha 14 para 15 anos, eu vim para cá para trabalhar na firma. Morava onde? Pagava pensão para uma irmã minha que já é falecida, aqui na entrada. E ela morava? Morava aqui na firma. E trabalhava na firma também? O marido dela trabalhava na firma. O senhor então começou a trabalhar na empresa com 14 anos de idade? 14 anos de idade. Como é que era viver naquele tempo e trabalhar naquele tempo? Sofrido. Muito sofrido. Você não tinha assim expediente. Você dava expediente conforme a necessidade. Então, era menos de 10 horas você não fazia. Era de 10 a 14. Que tinha uma meta de produção. A meta de produção, porque a firma serrava madeira, então tinha uma meta de produção. Tem que fazer tantos metros cúbicos hoje. Então, às vezes a gente ia até 10 horas da noite, pegava 5 horas da manhã até 10 horas da noite. Quando o senhor veio e ficou um tempo cuidando da criação de suínos, o senhor falou que fez um contrato, né? Nós era sociedade. A sociedade, o senhor lembra como é que foi feita a sociedade? Qual é que era a parte do senhor? Qual era a parte do Ney? Não, tinha... O Ney entrou com a área, com o chiqueirão? Era tudo, bronzeária, chiqueirão, tudo. A granja estava montada e com todo o registro na Associação Brasileira de Criadores de Suínos, tudo. Documentação tinha tudo. Aí o senhor cuidava da criação dos... Eu cuidava daquela parte. Mas tinha mais pessoas ajudando o senhor? Tinha mais gente, né? Os funcionários aí depois. Depois foi iniciado nas lavouras, daí ele, como diz, me levou para atender as áreas de lavoura, daí foi acabado com a granja. De suíno? A granja de suínos, daí foi liquidada. E trabalha carpinteiro aí.
Daí, Ibema? Em Ibema? Ibema. Daí montamos uma fábrica lá, tem a fábrica de móveis, ainda tem lá. Montamos uma fábrica de móveis, daí fabricava porta, coisa, daí a firma vendia para fora. Daí fechou. Pegaram, precisaram de um caso para registrar a cidade lá, né? Porque era uma vilazinha, né? Não tinha, era loteamento, né? Que era do Camargo, né? Camargópolis. Daí a Guilherme comprou tudo ali, né? Daí queriam fazer a cidade, né? Daí nós precisávamos de carpinteiro, daí vamos trabalhar de carpinteiro. Daí vamos fazer casa, assim, que é por 200 casas para registrar no distrito de Catanduva, né? Né? Daí vamos fazer casa aí dentro lá. Aí para criar o distrito precisaria ter uma sede urbana com moradias. Tinha que ter 200 casas. 200 né? casas? Você conhece, né? Então, só tinha aquele onde é o posto Bilinha ali, aquele posto de combustível ali, era um barracão assim que eles puxavam milho ali, né? Que onde era o loteamento eles faziam roça de milho, né? Daí os marcos do voto era tudo de concreto, né? Assim, então, era loteado, né? Mas só que não tinha vendido. E como é que o senhor analisaria a realidade hoje em Ibema? Como é que é Ibema hoje? A realidade de Ibema hoje, ela é o que eu falei, ela é fraca sobre o emprego. O emprego aqui é muito restrito. O pessoal daqui, ele tem, que precisa de emprego, a maioria tem que sair para Cascavel. Eles vão para Copavel, vão para Groboáveis, enfim, todas aquelas firmas de Cascavel lá tem um funcionário da Ibema. Que fazem, que vão daqui 3 horários. Então, eles tem uns que vão de manhã, 4h30 da manhã, outros vão 2 horas da tarde, outros vai meia-noite, enfim, é assim que é a vida do pessoal de Ibema hoje, que precisa trabalhar. Nós viemos de Braço do Norte, lá de Santa Catarina, para o Paraná e eu vim com 5 anos de idade. E nós entramos na região aqui da Costa do Iguaçu, perto de Nova Prata do Iguaçu. Na época, a cidade mais próxima que tinha era um Doizinho, que dava 30 quilômetros. Foi assim, bastante sacrificoso, assim, né? Morar, assim, por exemplo, numa casinha feita de coqueiro amarrado com cipó, nós com 3 irmãos, né? Para trabalhar na roça, derrubar mato, o roçar tinha que enrolar um pano no pescoço e no rosto por causa do mosquito, que era demais, né? Tinha problema de saúde, que tinha malária naquela época, né? Dava muita malária ali. Nós não tínhamos recurso, né? E nem tinha uma farmácia, nem tinha um comércio para você comprar um remédio, alguma coisa. Então foi assim, bastante sacrificoso assim, na criação da gente pequeno. Né? A gente aí com a idade de 6, 7 anos, nós chegamos a ficar 15 dias preso dentro de casa, né? Sem poder botar o pé para fora, sem o pai e sem a mãe dentro de casa. Porque o meu pai levava a minha mãe lá para 2 vizinhos para tratar que estava doente e a gente ficava preso ali. A única coisa que falava era não bota o pé fora da porta. Pregava a porta, pregava tudo. Aí cocô nesse buraco aqui, comida tá aqui, que era carne, peixe, né? Tinha bicho mesmo lá? Tinha. Viu muito bicho não? Ó, a gente, quando que a gente lembra, com idade de 5 anos, a gente ainda lembra de algumas coisas, né? Onde o meu pai cuidava, por exemplo, até meia-noite e um tio meu, que já é falecido, cuidava da meia-noite até no outro dia, com fogo, com lanterna, né? Para não ser atacado por férias. Ficava cuidando na casa. Na casa. A casa que eu digo era 4 estacas e as varas em cima e as coisas de coqueiro em volta. Essa foi a nossa nascença. Eu também vim com 7 anos de Santa Catarina para o Paraná. Daí nós ficamos em Francisco Beltrão, moramos lá vários anos lá.
Meu pai era dentista, minha mãe era parteira. Moraram na cidade de Beltrão. Sim. Depois de lá nós íamos para Aurora, né? Daí nós íamos para Aurora do Iguaçu. Lá fiquemos acho que uns 20 e poucos anos morando lá. Mas o pai e a mãe sempre trabalhando. Sempre junto. Na cidade, e a dentista e a mãe. Sim. Parteira? A minha mãe era parteira. Era dentista, mas é dentista prático, não era dentista. Naquele tempo ainda não existia. Aquele de pegar alicate e arrancar o dente? É. Eu arranquei muito dente também. É? A senhora era ajudante do pai? Eu era. E como é que era essa história de ser dentista naquela época? Era. O meu pai saía assim para as vilas, né? Arrancar dente, fazer dentadura e tudo. Até hoje a dentadura que ele tem foi meu pai que fez. Eu que arranquei os dentes dele para fazer a dentadura. Arrancou todos uma vez, não? A senhora disse que vocês vieram para Beltrão. É. Por que decidiram vir para o Paraná? Porque o meu pai queria vir, porque tinha 2 irmãos dele morando aqui no Paraná, né? E daí eles estavam bem pra cá e queriam que nós vinha pra cá, meu pai, né? E daí o meu pai veio. E como é que era namorar antigamente? Era muito severo. Não podia chegar perto assim, né? Não podia pegar na mão, não podia dar um beijo. Era tudo escondido. E rapidinho. Foram visitar a família, né? E no final do ano no baile já deu... Já deu namoro. Já deu namoro. Já deu namoro. E como é que foi? Pediu a mãe em casamento ou depois? Teve que ir lá na casa e chamar o sogro e a sogra e... Nesse sentido, devemos atentar para as trajetórias de vida de trabalhadores camponeses em sua luta na terra e pela terra, comumente inseridos na vivência de 3 gerações diretas, avós, pais e filhos. A memória dessas pessoas fornece um panorama possível de ser analisado, a lembrança da história desde as décadas de 1960 e de 1970 até os dias atuais. Em seus relatos, percebemos, entre outras coisas, características da vida, da moradia e do trabalho na terra, enquanto o próprio chão da formação histórico-social de camponeses e de excluídos da propriedade no meio rural. Essa última condição nem sempre é superada pelas novas gerações. Isso também tem relação com suas origens familiares, ou da negação do acesso e ocupação na terra por meio de empregos informais. Grande parte desse êxodo rural esteve relacionado e fez parte do processo de modernização e mecanização da agricultura, ocorridos na década de 1970. Sendo assim, esses grupos de camponeses, na época da modernização da agricultura, perderam acesso à propriedade rural ou às formas até então existentes, haja vista que a grande maioria era composta por meeiros, assalariados, arrendatários, agregados e boias-frias, ou eram apenas moradores de favor em uma média ou grande propriedade. Não bastasse isso, no Brasil e na maioria das regiões do Paraná, os proprietários de terra substituíram essas formas de trabalho pela produção agrícola mecanizada e comercial de larga escala, negando a esses camponeses aquelas formas de vida e trabalho na terra. Quando me conheci por gente, ainda nós tínhamos mudança de terra, mas daí as coisas vai cada vez ficando mais difícil. No final o pai acabou vendendo tudo, ficamos sem nada. Aí viemos trabalhar no Campo Bonito, lá fazendo um terreno do Guilherme Pascoaloto. Aí com 14 anos de idade eu saí de lá, entrei na fazenda aqui do final do Nego Guilherme, terminei de ser criado. Daí sempre... Que idade o senhor tinha quando chegou aqui nessa fazenda? 14 anos de idade. 14 anos de idade. Eu entrei na fazenda. Veio sozinho ou veio... Vim sozinho, saí da casa. Frequentou a escola? Eu frequentei uma escola no Campo Bonito, a outra aqui embaixo no Pinho do Baraíne, que pertence a IBEMA aqui. E é devido à dificuldade que ele trabalhando no lavoura na época, no meu tempo, as coisas não eram fáceis. Não tinha ajuda de nada, ninguém, nunca ajudou ninguém. E
Eu tinha meus irmãos também. Meu pai sempre trabalhando na lavoura, tudo pouco, né? Daí não consegui estudo quase nenhum. Fui em 2 aulas aqui. Uma no Campo Bonito e a outra aqui, né? Pinha do Baraíne, que é mesmo pertence bem. Na minha época aqui, onde que eu estou morando hoje, aqui era todo mato. Nessa fazenda ali, o que o senhor fazia lá? Era 2 gomes, antigamente. O senhor trabalhava no que lá? Ali embaixo é em fazenda, na roça, lidando com gado, porcada, que esse homem tinha, tudo lidava nisso aí. Daí quando venderam para a fazenda Graia Azul, eu era empreiteiro, sempre limpando a fazenda, né? Daí eu tocava esse serviço. Aí eu quando era de menor, sei lá, eu cresci trabalhando na roça. Meu pai morreu muito cedo, 50 e poucos anos. Com veneno, assim, de passar um veneno na roça. E daí eu fiquei com a minha mãe e os meus irmãos. E daí ficamos trabalhando um tempo no Rio Grande do Sul. Depois viemos para Santa Catarina. E daí eu sempre... O mais velho da casa, mais velho não, eu era segundo, terceiro, os mais velhos tinham saído, né? Daí fiquei eu, cara. E daí fui trabalhando e daí minha mãe foi, depois de um tempo foi para Porto Alegre com meus irmãos. E daí eu fiquei morando em Santa Catarina, daí voltei, vim para o Paraná, voltei para Santa Catarina, no mesmo lugar. E depois trabalhei um tempo lá, comprei uma terra e depois vendi e vim pra cá. E moro pra cá. Destes excluídos da terra, muitos tentaram novas formas de acesso ou retorno a ela, como por exemplo o movimento do sem terra e o movimento dos atingidos por barragens. Desses exemplos, em Ibema podemos destacar os assentamentos na linha Cristópolis e na Nova Esperança, além do reassentamento da Crabi na área da Agro Ibema. Outros migraram para regiões diferentes a fim de permanecer na zona rural, e outros ainda decidiram ficar na região e buscar por trabalho no campo, mas sob novas condições de contrato e vínculo. Eu casei, meu marido também tinha um pedacinho de terra, mas era pequeno. Ele tinha no município de Nova Prata do Iguaçu. No fim, ele vendeu aquela terra e eu não sei o como, o porquê, sei que ficamos sem. Ele ficou sem, eu também fiquei, né? Porque não tinha. Quando eu casar, foram morar onde? Nova Prata do Iguaçu. Eu me casei e fui morar no município de Nova Prata do Iguaçu. Lá, que era do meu esposo. Que até lá, pertinho do Salto Caxias, onde tem a usina hoje do Salto Caxias. Lá que eu fui morar. Morei lá, tive o primeiro filho, depois voltei para Realeza, mas já voltei a morar no que era dos outros. E lá a gente trabalhava, eu trabalhei sempre depois, sempre assim trabalhando de mineiro, trabalhando para os outros, na terra dos outros, arrendando, pagando a renda de terra, né? Até eu vim para cá. Quando a senhora e o seu esposo trabalhavam de arrendamento, de agregado, dizia arrendado, né? Morava na própria área de... Não. Como é que fazia? Nós só trabalhava na terra dos outros. Moravam aonde? Daí o meu finado marido comprou um terreninho, mas só o lotezinho com a casa, né? E a gente morava ali. Em Realeza? Em Realeza. Qual era o tamanho da área que vocês arrendavam mais ou menos? Ai, tinha anos que a gente arrendava um pouco mais, tinha anos que não conseguia, né? Arrendava menos. Daí a gente sempre trabalhava, pagava às vezes. Teve anos que a gente trabalhou, se a gente arrendava um pedaço de terra lá, a gente dava meia pro patrão. A gente achava às vezes outros patrão que era um pouco mais generoso, a gente pagava 30%. E assim a gente foi vivendo. Daí não tinha mais condições, porque a gente não tinha mais, ninguém mais arrendava terra, todo mundo começou a mecanizar,
E a gente sempre pegou onde que tinha pedra, ladeira, mas daí foram formando pasto, fazendo potreiro, e a gente foi ficando sem terra para... A minha infância foi assim, o meu pai tinha um pequeno sítio, e daí nós trabalhávamos no sítio, né, com ele. E daí depois meu pai teve 11 filhos, e daí já não tinha mais espaço para todos os filhos, né, que morar lá na propriedade dele. E daí o pessoal começou a fazer reunião para vir para os assentamentos, para vir acampar. E daí a gente acabou vindo, e daí estamos quase toda a família colocada em assentamento. Só tem meu pai que não está, e uma irmã e um irmão. E esse processo de eventualmente buscar terra através do acampamento, que idade você tinha na época quando isso foi colocado? Eu tenho 57, faz 30 anos. 27. E antes disso, sua vida? Eu trabalhava, daí eu me casei, né? Daí a gente trabalhava assim de arrendatário. Pegava terra de quem tinha para arrendar, né? Daí arrendava terra e plantava, produzia, tirava pro gasto, porque tinha que dar metade, né, pro patrão. E daí, graças a Deus, surgiu a oportunidade da gente vir para cá. E hoje a gente tem a própria terra para tirar o sustento, né, da família. Então, de 77 praticamente, então até a vinda aqui em 88 no acampamento, você viveu de meia, né? É. Passou em várias regiões ou tudo em Planalto? Não, tudo em Planalto. Tá, e como é que foi o diálogo sobre a vinda de vocês para o movimento? Eles faziam as reuniões, né, o pessoal do MST, e daí convidavam para ir nas reuniões. Daí de começo a gente não acreditava muito, mas daí surgia a necessidade, porque a gente não tinha onde plantar e tal. Daí começamos a participar da reunião. Daí eles falaram assim, ó, tal dia nós vamos ocupar uma área, assim, assim, e se vocês quiserem ir com nós, aí vocês vai ser assim, 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 só que não conta onde que é, e nem que município, nem que região, nem nada. Daí a gente pegou e daí teve várias reuniões de organização, o que podia, o que não podia, o que deveria fazer, o que não podia fazer, e daí a gente achou que dava para vir. Daí, quando foi um dia, eles avisaram de tarde, para de noite a gente vir. Dia 26 de agosto, a gente saiu daí de lá de Lindo Oeste daí. E viemos para cá, daí desde essa época então a gente está aqui morando. Como é que os seus pais, na tua avaliação, como é que os seus pais analisavam a situação dos filhos irem para o movimento e para um acampamento? O meu pai deu todo o apoio, né, por causa que ele falou tentar não custa nada, ele falou, e já que eu não tenho terra para dar para vocês todos, porque se é para dar para um, tem que dar para todos. Ele falou, então, se vocês acharem que tá bom, eu ajudo vocês no que precisar, questão de comida, essas coisas, remédios, se precisasse. E daí meu pai deu apoio e a gente foi seguindo. Daí aqueles outros meus irmãos de lá, que ficaram acampados lá em Marmeleiro, daí saiu essa área em Lindo Oeste, daí eles vieram para Lindo Oeste, e daí deu certo, e daí a gente viu que dava certo, daí a gente veio também. E daí meu pai sempre assim apoiando, e a minha mãe ajudavam, porque a situação era muito difícil. A gente veio com um barraquinho de lona e não conhecia nada do lugar, não tinha um carro para sair, não tinha nada. Então daí a gente ficou achando, muita gente desistiu, nós íamos em 350 famílias. E daí ficou 92 aqui. Daí uma parte o MST levou para outras áreas de assentamento que estava faltando gente, que estava sobrando terra, né? E daí uma parte foi para outra área de assentamento e nós continuamos aqui daí. Você não pensou em ter acesso à terra por outra forma, a não ser pelo acampamento, pelo movimento? Olha,
Passou, mas só que nós não tivemos oportunidade de outro jeito, assim. Na verdade, não tinha condição financeira, né? Porque hoje, para comprar um pedaço de terra, é difícil do preço que está o valor da terra. Daí, como nós surgiu de nós entrar na luta junto com o movimento pela terra, nós resolvemos entrar porque nós tentar trabalhar. Não precisava nós comprar a terra, nós sobreviver em cima dela, nós desfruir da terra, porque nós não queremos, na verdade, eu não quero a terra para vender. Eu quero a terra só para mim viver, nem que for do ínclito do governo a terra, mas que nós vivemos em cima e trabalhamos em cima dela. Porque o comprar uma terra hoje não temos condição de comprar. Meu pai trabalhava no que lá em Roncador? Ele trabalhava nas fazendas. Fazenda do quê? Fazenda de plantio. Soja? Soja. Ele era empregado, agregado, funcionário, carteira assinada? Carteira assinada, seu pai? Trabalhava carteira assinada. E ele então decidiu vir participar do movimento, e o movimento vindo para o IBEMA e vindo no acampamento. Isso, O que o seu pai falou sobre como foi a viagem de Roncador até IBEMA? Como é que foi? Ele diz que foi bem sofrido, né? Porque eles saíram de madrugada dentro de um caminhão enlonado, né? Que eles não sabiam para onde que estavam indo, que só foi aberto a lona quando chegou aqui, né? E ele disse que foi assim bem sofrido, de chegar de madrugada, chovendo, tudo para fazer, sem, né, organizar fazer um fogão para poder fazer uma comida, chovendo. Ele veio sozinho? Ele veio sozinho. O dia que ele veio, que foi vir para cá, ele veio sozinho. Eu, a mãe e minhas duas irmãs ficamos lá em Roncador, na casa da minha avó. Daí, quando fazia 20 dias que ele estava aqui, ele retornou para trazer nós. Que dia foi que eles vieram para cá? Eu não sei se é 27 ou 28 de agosto. De agosto? De 89. De 89. Vocês vieram em setembro? Setembro, Como era a vida de uma criança num acampamento? Olha, o que eu vou te dizer? Hoje a gente para e pensa, né? Eu tenho a minha filha que tem a idade que eu tinha, né? Quando eu vim pra cá, um pouquinho mais. O que ela tem hoje e o que eu tinha, né? O nosso, nós brincávamos, porque, tipo assim, os barraquinhos, um pertinho do outro, bastante criança. Chegava à noite, tomava seu banho, jantava e ia pra cama dormir, né? E até que nem a gente perdeu o restante do ano de escola. No outro ano, daí que se iniciou, daí fizeram uma casinha lá daí eram pessoas do assentamento mesmo, do acampamento mesmo, que lecionavam. Foi criada uma escola no acampamento? No acampamento. Daí a gente ficou um ano com as pessoas do acampamento mesmo dando aula. Daí eu concluí o segundo ano. Daí quando eu fiz o terceiro ano, daí já veio professores da cidade, que davam aula para nós. Mas aquele ano que foi feita a escola do movimento, a escola era reconhecida como escola do movimento? Isso, foi reconhecida sim. Foi reconhecida sim. Eu nasci em Marmeleiro, fui criado em Marmeleiro, mas sempre na roça, vivendo da agricultura. Os pais, quando vieram do Rio Grande do Sul, eles foram até Marmeleiro, né? Marmeleiro, recém-casado. Moraram onde lá? Lá no tal de quilômetro 15. Eles compraram terra lá? Não, sempre morando em terra arrendada. Você nasceu em Marmeleiro. Que lembra de Marmeleiro, então? A parte que eu lembro é dos estudos que eu tinha, que era bem dificultoso. Andar 10, 12 quilômetros de a pé, cheio de gelo pelas estradas, aí o cara encarar um coleginho. É o que eu lembro, e desde começar a trabalhar com o velho, desde os 10 anos, sempre na roça trabalhando. Trabalhava com o que lá? Não, meu pai sempre mexia com fazenda, roçar, pasto, fazer cerco, essas coisas. Fazia até palanque.
Era o que o velho mais fazia. Quando vocês saíram de lá, da Aparecidinha e vieram pra cá, como é que foi isso? Na verdade foi meio sofrido, porque na época meus pais nem dinheiro para pagar caminhão para mudança tinha. Ele tinha umas vacas lá que ele vendeu para pagar o caminhão, que vieram, mas vieram aí morar numa casinha de madeira. Não era que nem tá agora. Foi dali, parece que eu não sei se foi 4 ou 5 anos, que eles fizeram daí as casas daí. A Copel me mandou fazer. Compraram o material. Aí depois dali que melhorou, mas senão era sofrida. Você recorda na época que você comentou que a Copel indenizou a área, né, que vocês moravam, né, que o dono da fazenda deu dinheiro para vocês, né? Uhum. Não, na verdade não foi dinheiro. Não. Ela trouxe, ela veio aqui e localizou as áreas. Mediu a área, um pedaço, tá patando. Dependia que nem a família fosse grande, a quantidade de filhos que tinha, daí que ela dava vagagem. Mas dela, dinheiro ela não dava. Ela deu, por exemplo, teve muitos que pegaram tipo uma carta para você chegar e pegar uma terra lá de fulano que ia vender. Deus levava essa carta, o cara ia lá na Copel e pegava o dinheiro. Teve uns que eles fizeram assim. Comprar. Para comprar. Mas os outros... Teve indenização que foi paga em dinheiro, né? Foi, pois é, esse que é com essa carta. Mas que nem aqui, a maioria aqui do povo que não. Esse aqui tudo foi. As pessoas decidiram fazer isso ou como é que foi? Não, na verdade, sim, a Copel que trouxe esse projeto. Eles trouxeram isso. Como vocês perceberam, na história local e nos relatos de vida dos entrevistados, a terra é um assunto central. Afinal, pensamos bem, é possível viver sem ter um lugar para morar e uma fonte de renda para sustentar? Mas vamos além e nos perguntar: não é da terra que provém tudo aquilo que precisamos para garantir a vida? Entendemos que é a partir da terra que produzimos, criamos, inventamos e fabricamos quase a totalidade daquilo que precisamos para viver. Por isso compreendemos que a terra e o uso da terra para morar, viver e trabalhar é tão importante na nossa sociedade, que a vida camponesa e a agricultura familiar representam valores sociais, econômicos, políticos e culturais que aproximam a terra da dignidade humana e de melhores garantias da vida às pessoas que vivem no campo e também nas cidades, numa nação e mesmo no mundo. Na verdade, entendemos que a relação entre as pessoas e terra tem essa importância. Numa sociedade, essa relação também integra as relações que as próprias pessoas estabelecem entre si, seja no campo quanto nas cidades, ou entre o meio rural e o meio urbano. Um olhar para a questão agrária e o perfil da estrutura fundiária no Brasil, no Paraná e no município contribui para compreendermos o valor social da terra e das formas de uso do solo. Sabemos, porém, que no Brasil existe uma concentração da propriedade da terra e modos diversos de uso do solo rural e urbano. Também sabemos que essa cartografia agrária e agrícola tem uma longa história, que o que temos hoje não foi criado ontem. De todo modo, vejamos alguns dados sobre a estrutura fundiária no Brasil, conforme os dados do INCRA, para o ano de 2014, apresentados nos gráficos que tratam da distribuição do número de estabelecimentos e a área de ocupação. Do total dos imóveis, 75,77%, ou seja, 2/3 do total, correspondiam a estabelecimentos que possuíam até 50 hectares de terra. Certamente que nesse conjunto de pequenas propriedades vivem a grande maioria dos camponeses e agricultores familiares. Por outro lado, se somarmos apenas os imóveis com mais de 1.000 hectares, vemos que correspondem a apenas 1,53% do total. Se olharmos para os dados da área de terra ocupada, praticamente a relação se inverte, pois os imóveis com até 50 hectares, os 75,77%, ocupam somente 9,29% da área de terra. Os imóveis com mais de 1.000 hectares, os 1,53%, ocupam 56,96%, ou seja, mais da metade das terras. Para visualizar essas diferenças, apresentamos 4 gráficos comparativos. Os dois gráficos em forma de pizza parece-nos que, pedagogicamente, permitem uma visualização melhor desses contrastes. No Paraná, as questões fundiárias também mantêm esse perfil concentrador da cartografia agrária e agrícola. Vejamos então esses dados do INCRA para o ano de 2014 no Paraná.
Com relação ao número de imóveis, os estratos com até 50 hectares correspondiam a 88,63%, ou seja, quase 9/10 do total de imóveis. Já os estabelecimentos com mais de 1.000 hectares somam somente 0,26%. Comparativamente com os dados nacionais, percentualmente, esses estratos no Paraná eram 11 vezes menor do que no Brasil. Nos gráficos apresentados, é possível verificar esses dados. Em termos de área ocupada, no Paraná, os estratos com até 50 hectares correspondiam a 34,28% das terras. Por outro lado, os estratos com mais de 1.000 hectares ocupavam 18,86% do solo rural. O percentual da ocupação é 3 vezes menor do que o mesmo estrato no âmbito do país. Porém, proporcionalmente, a concentração fundiária nos estratos de grandes propriedades são 3,66 vezes maior do que no Brasil. Para visualizar isso melhor, apresentamos os gráficos na forma de pizza com esses indicadores. Qual é o desenho da estrutura agrária no município de Ibema? Conforme os dados do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, realizado pelo INCRA, no ano de 2011, no município de Ibema constavam 292 imóveis rurais e somavam 14.975 hectares. Em termos do número de estabelecimentos, os imóveis com até 50 hectares correspondiam a 87,67% do total, ou seja, somavam 256 estabelecimentos. Já os imóveis com mais de 1.000 hectares correspondiam a 1,37%. Quanto à participação na área de terra ocupada, os imóveis com até 50 hectares correspondiam a 29,31% da área, isto é, quase 1/3 do solo. Por sua vez, os imóveis com mais de 1.000 hectares ocupavam 42,31% da área, somando em torno de 6.300 hectares. Os gráficos em formato de pizza permitem visualizar esses contrastes no ambiente local. Chama a atenção a presença significativa de imóveis rurais com até 25 hectares, pois correspondem a 68,49% dos estabelecimentos. Se considerarmos os estratos de até 50 hectares, que somam 87,67%, podemos comparar a presença da agricultura familiar e da vida camponesa, enquanto organização do trabalho familiar na terra, a geração de renda e a permanência do homem no campo. Portanto, continua sendo fundamental para que a juventude construa seu futuro na terra. Jair, hoje o que se cultiva e se produz aqui na tua área? Aqui eu mexo com o planto milho, feijão, mandioca, batata doce e um pasto para mexo com as vacas de leite. O que no início eu plantei mexer até com fumo, mas daí começou a fazer mal, daí eu parei com o plantio de fumo. Eu só mexo com... Fazia mal por causa do quê? Do veneno, muito veneno. Daí acabei de parei, já sei que faz mal para os outros também, né? Daí eu falei, vamos parar. Daí hoje eu mexo só com vaca de leite, mandioca, milho, batata doce, mais é coisa que nós uns porquinhos para fazer uma banha. O que hoje se produz aqui que você comercializa? Comercializo aqui, eu vendo com a cooperativa ali feijão, mandioca, milho verde, batata doce que nós temos. E o leite? O leite nós entregamos para o laticínio de Catanduva. Então minha área aqui pega 2,5 alqueires que é prêmio, o resto é... Então eu tenho 1,5 alqueire de amora, e daí 1 alqueire eu planto milho para o gasto, para silagem, planto um pedaço de feijão pro gasto, esse tipo de coisa. E daí o gado, né? O gadinho, eu vejo criação que a gente tem daí, né? Gado de leite ou gado de corte? Tem gadinho de leite, mestiço, né? Pra gente vai vendendo um bezerro, coisa outra. Mas produz leite para a família ou não? Para a família, não vende leite? Agora não. No começo eu comecei. Comecei com vaca de leite. Eu trabalhei demais, homem do céu, e vira só em despesa quase, daí eu resolvi mudar. E hoje a atividade principal aqui é a amora, né? E Vistacena. No meu sítio aqui é, né? Agora. Não, para o senhor aqui. É, o meu aqui é. E da onde veio esse negócio de criar Vistacena?
O que incentivou a fazer isso? Pois é. Não sei se vocês lembram uma época que saiu um plano que era Banco Rural, que ia rodar umas terras com as pessoas lá, né, que precisassem. Nós andamos correndo atrás daquilo lá para ver se conseguia. E a gente trabalhar e olhando para lá assim, a gente via que os pessoal com um pedacinho pequeno de terra, eles viviam ali, a família com aqueles galpãozinhos de bicha cedo ali, né? Daí eu falei, o que eu pensei, eu comecei com vaca de leite, e daí é muito pequeno espaço para você mexer com vaca de leite. E você veja bem, hoje um alqueire e meio de amora, eu faço 50 e poucos mil por ano. Não tem plantação de soja que dê mais assim. Se for plantar um soja aqui num alqueire de terra, vou colher 120 sacos de soja, né? Então foi onde eu comecei a analisar, falei, não, mas e daí eu comecei a conversar com até o cara que é o técnico lá, é meio parceiro da gente, né, conheci. A empresa falou, tem um técnico. É. Daí ele começou a falar, olha, o pessoal tá tirando aí média de 1.000 e pouco por caixa, quem cuida bem cuidadinho. E eu comecei a analisar, falei, não, mas daí é melhor, né, pra nós. Como é que o meu carro queria vir pra cá, queria ficar também aqui, né? Eu falei pra nós viver aqui, daí só com as vaquinhas ali, não dá pra nós viver nós dois, né? Então daí que montamos, o bicho tá cedo. Graças a Deus tá indo bem, não posso se queixar, não. E o Itemar, alguém que trabalhou na construção civil por anos e anos, né, ocupando funções até de chefias no setor, como é que foi essa? Hoje, quem que é o Itemar? Hoje eu me agrada muito na situação da agricultura. Eu penso da seguinte forma, hoje se sente assim honrado que lá na cidade, toda a alimentação que está lá na cidade sai daqui. Pela penúltima estimativa do IBGE, a população de Ibema era de 6.066 habitantes. Porém, a estimativa atual do IBGE de 2018 é de que esse número aumentou para 6.334 habitantes. Os resultados completos publicados pelo IBGE é o Censo Demográfico de 2010, que serve de parâmetro para analisar a distribuição da população local. Conforme exposto na tabela, podemos observar a concentração demográfica na área urbana. Além disso, percebemos que há mais mulheres residindo na cidade e mais homens no campo. Se examinarmos essa divisão por faixa etária, notamos que os índices mais altos são compostos por adolescentes e pré-adolescentes, na faixa dos 15 aos 19 anos. Nesse gráfico, podemos ver que a população em idade ativa, ou seja, aquela que já podia exercer alguma atividade econômica, tem seu maior índice entre as pessoas de 30 a 39 anos e tem seu número mais baixo entre os jovens de 25 a 29 anos. Já a população economicamente ativa, que corresponde às pessoas ocupadas e desocupadas, indica novamente que entre 30 a 39 anos tem o percentual mais alto. Mais uma vez, os jovens entre 25 e 29 anos apresentam uma colocação baixa nesse gráfico, assim como os jovens entre 15 e 17 anos. Por fim, entre a população ocupada, aquela que realizava algum tipo de trabalho, estão em primeiro lugar as pessoas entre 30 a 39 anos, seguidas das pessoas acima de 40 anos. Em terceiro lugar, temos os jovens entre 18 a 24 anos. O total de pessoas ocupadas em 2010 foi de 3.006, menos da metade da população de Ibema, à época que era de 6.066 habitantes. Outro fator importante a observar é a questão da juventude e sua participação econômica, já que quase 100 a 200 jovens entre 10 e 17 anos possuíam alguma participação. Este número aumenta para mais de 500 pessoas na faixa etária entre 18 a 24 anos. Por outro lado, o número de pessoas entre 25 a 29 anos diminui de forma significativa.
Como vimos anteriormente, em 2010, a maior parte da população de Ibema residia na zona urbana e uma menor parte na zona rural. Entretanto, devemos notar a importância da atividade agropecuária para a geração de renda para o município, já que esta era a atividade onde havia mais pessoas ocupadas. Atualmente, com o censo do IBGE de 2017, podemos notar essa importância a partir dos dados de cultivos produzidos no campo. Nesse contexto, está também a importância do trabalho camponês. Por não possuir muita terra, o camponês produz cultivos de subsistência que geram renda direta e fornecem alimentos para a população das cidades. Dentre esses alimentos, podemos citar principalmente os produtos de origem animal, como o leite, os ovos e o bicho da seda, ou o feijão, a batata doce, frutas, entre outros. Em Ibema, visitamos o Colégio Estadual José de Anchieta, o Colégio Sagrada Família e a Escola Municipal Getúlio Vargas. Com relação à educação, percebemos que a maioria das matrículas são feitas nas escolas públicas, de nível municipal e estadual. Outro dado importante é a presença de uma instituição de ensino particular no município, o Colégio Sagrada Família. Apesar do alto índice de aprovação e nenhum de abandono, o problema enfrentado na educação é o baixo indicador do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, para o ensino médio. No caso do Colégio Estadual José de Anchieta, nosso foco em única instituição pública de ensino fundamental e médio em Ibema, percebemos um aspecto relevante. Em um limite de cerca de 10 anos, de 2009 a 2019, o número de matrículas diminuiu e o de transferências manteve certa oscilação. Este número de transferência possui relevância, já que em 2019 o colégio possui menos de 800 estudantes matriculados. Diante deste cenário, nossa preocupação também foi analisar quais possibilidades de educação e futuro essa juventude pode ter, haja vista a dificuldade de obter emprego na zona urbana. Ao retornarmos o foco para a zona rural e o trabalho camponês, percebemos a terra como um meio para a ocupação, vida e moradia e de permanência do jovem no município, tendo por base as atividades da agricultura familiar, o custo de vida mais barato, sua participação na divisão da renda e a própria possibilidade de sucessão familiar na terra. Como é que foi um pouco a tua história? Eu trabalhei registrado, mesma função que meu pai fazia, né? Eles trabalhavam na função de carregamento de frango, mas já terceirizada. Eu era o responsável pelos funcionários, sabe? Daí trabalhei 5 a 7 anos mais ou menos, levando o pessoal para os aviários, trazendo e cuidando. Aquilo gerou assim uma carga. Eu era muito novo na época, eu tinha 18 anos, né? E daí de tanto sofrer, passar sono, você sair da região aqui de Guaraniaçu, às vezes ir lá para Nova Prata, pegar... E a responsabilidade de você cuidar das pessoas, né? Viagem, né? Daí aquilo foi desgastando, que eu falei pro pai, pai, se der uma forma da gente poder viver aí no sítio, eu largo meu trabalho e eu te ajudo aí, né? Foi que eu optou por essa função do bicho da cima. E hoje é a mesma questão que ele falou. Hoje, para mim sair daqui, ir para a cidade, fazer alguma coisa que, sei lá, procurar um serviço lá, se torna difícil, porque não me passa na cabeça. O que você acha da ideia de, por exemplo, caso surja a oportunidade de você ir para a cidade para estudar, para ter uma qualificação melhor, você aceitaria ter essa qualificação maior? Optar pelos estudos novamente? Aí seria uma ideia que a gente teria que estudar, né? Mas não me vem na cabeça. Não me vem porque eu tenho primos meus que já são formados, tudo lá, e hoje estão trabalhando de pintor lá na cidade. Então aqui, que nem eu falo, faço o que eu achar melhor de fazer. Se hoje eu não estou muito bom, fico de repouso, né? É um serviço que não obriga a pessoa a trabalhar ali, a fazer as horas semanal. Você trabalha, às vezes tem até domingo você trabalhar, às vezes. Mas só que aquilo, você trabalha conforme você quer, você é dono do teu próprio bico, né? Não é
raça também tem valor. Não é preciso ser filho de doutor. Então, Luiz, qual é o significado de trabalhar na terra para ti? Para mim? Olha, eu para falar bem a verdade para ti, eu mexo com pintura, sei um pouco de pedreiro, na parte de carpintaria, dependendo do caboclo surro, entendeu? Então, se eu fosse optar hoje para ir para a cidade, eu poderia até, de repente, ter um emprego mais ou menos. Mas eu não ia poder ter a minha liberdade, não ia poder me mandar, eu não ia poder ter minhas galinhas, não ia poder ter o meu porco crioulo, nem o meu queijo eu mesmo tirando, o meu leite, né? Porque lá você sabe, na cidade, tudo que você quer é uma batata doce, é uma mandioca, é um feijão, você tem que ir lá no mercado comprar. Você não sabe nem quem foi o cara que vendeu e qual é o tipo de produto que esse caboclo usou para fazer essa planta produzir. Porque aqui, graças a Deus, o feijão que eu planto e que eu como com a minha família, e quando sobe para vender algum quilo, é orgânico, graças a Deus, sem veneno. Não vou dizer para ti que eu não uso veneno nos meus pastos, ou não uso veneno numa terra que sassada e que vou plantar um milho. Agora, na parte de produto que é da alimentação, graças a Deus, é tudo sem veneno. E a única coisa que eu uso para o feijão, para fazer ele produzir, eu já te conto, é a urina da vaca. É a ureia que a turma, tem gente que vai lá na Ibema comprar um saco de ureia, eu não. Eu coleto a urina da vaca, principalmente a vaca que está dando leite, deixo lacrado por 24 horas, que se fosse técnico da Emater que ensinar, e daí você pode usar 200 ml numa bomba de 20 litros, e passar no feijão para segurar a florada, para evitar o bichinho, né? E para grenar também. Então, para mim, o significado da terra é esse. É eu ter a minha liberdade, é eu me mandar, né? Que estou com 50 anos, mas nunca gostei de ser mandado. O que vocês acham dessa mudança? A vida na cidade para agora vir no campo? Mesmo que seja recente. Bem tranquilo. Ai, aqui é outra vida. sossego. Outra vida. Não Eu sei. não sei nada. Nunca Só morei. se você Sempre acostumado. tive, tipo, tios que trabalhavam, primos que trabalham em fazenda. Sempre ia, tipo, nunca morei. Sempre ia pra visitar. Aí eu achava uma maravilha. Daí quando apareceu essa daqui, eu falei, vamos abraçar, porque vamos ver como que é, né? Se eu vou gostar, vixe. Só de vir visitar, ver como que é O na primeiro casa. dia que eu vim aqui, eu fiquei louca. Louquinha. Falei pra você aqui, pelo amor de Deus, vai lá e pega a chave e conversa como que eu gostei desse lugar aqui. Aqui é bom. Ixi, na hora. Pode ver, ó, sossego, tá? Ai, já é muito De dia, diferente. assim, tranquilidade, né? Não tem barulho nenhum. A única coisa que barulho que vocês cuidam mais aqui, quando passa trem ali, né? Mas o resto é sossegado. Tá, mas por que você, casada, com uma casa em Cascavel, com uma lojinha em Cascavel, decidiu vir para Ibema morar no sítio? É porque lá eu estava criando 3 filhos pequenos, né? Meu marido era construtor. E sempre ele teve um sonho de, que ele também é filho de agricultor, né? Um sonho de ter um sítio. O que a gente fez? Procuramos muito por uma chácara. Daí encontramos aqui uma chácara para trocar na casa. Você lembra como é que foi feito? Como é que foi feito o negócio? Foi que eu dei a chácara, dei o documento da casa lá e peguei o documento da chácara. Mano a mano? Mano a mano. E a área que você mora hoje aqui, qual é o tamanho dela? Aqui é 4 alqueires e tem outra área separada que é 2,5. 6 alqueires e meio. É, isso que o Gladir também falou, né? O que te motiva, ou o que te motivou na trajetória da sua vida em você buscar um pedaço de chão? Primeiramente, eu estudo, né? Porque você não tem estudo, o que você vai fazer na cidade? Segundo, que eu não adaptaria na cidade. Eu me criei no sítio, jamais não faço cidade. E o gosto também que eu tinha. Eu gosto de plantar, gosto de limpar, gosto de colher. Gosto de mexer com animal. Aqui, até os parentes chegam aí, mas eu tenho um zoológico aí, porque eu gosto de bichinho. Quando é bichinho tem, eu criei de tudo. Então essa é a trajetória que a gente procura.
Porque se você tem estudo, lá você puxa, mas eu vou montar uma firma, o outro vai mexer com outro tipo de coisa, né? Mas a gente não tem estudo, o que eu vou mexer na cidade? Quebrar pedra? É um serviço que tinha quebrar pedra. Porque quem não tem estudo hoje, você não faz mais nada, né? E estudar com essa idade também não compensa. Não tem mais resultado. Então, o negócio é complicado. O colônia hoje está difícil. Primeiramente era difícil, mas hoje é pior. Por que vocês decidiram, então, vir lutar pela terra, para ter uma terra? Ah, mas que a vida da cidade, onde nós vamos viver, não. Hoje quem não tem estudo vai viver aqui na cidade. Eu vi em São Paulo, 10 anos que eu morei lá, o que eu passei em São Paulo. Zulino, não dá não. Tem que ser no mato. Nós que não tem estudo. Quando estava em São Paulo, você trabalhava no que? Eu trabalhava em tudo. Construção civil, trabalhava em restaurante. Tinha vez de eu ir para o restaurante, trabalhava lá ajudante de cozinha, né? Ajudante, sim, em geral. Às vezes eu ia na sexta-feira e voltava na segunda. Trabalhando direto. Zulino. Aí depois a gente trabalhava uns tempos em restaurante, depois voltava, trabalhava em construção civil, servente de pedreiro. E moramos lá 10 anos e trabalhamos direto. E como é que é viver então agora? Vocês não tinham terra. Vocês eram sem terra, né? É sem terra. Bom, até hoje não, né? Decidiram lutar pela terra? Sim, até hoje somos sem terra, porque nós não pegamos documento nenhum, mas estamos esperando, né? Pelo menos cansou de mudar, né? A gente só vivia mudando. Igual eu falei antes, que quem não tem aonde morar, se vai pagar aluguel, mudar igual. Lá em São Paulo moramos em favela. Aqui nós viemos e ficamos quietinhos no nosso lugar. Comprei um barraco lá na favela lá e morar na favela. A nossa terrinha é para nós morar, não Uma vez a enchente veio, levou nosso barraquinho, levou com tudo. Não sobrou nada. A prefeitura deu outro, nós mudamos para outro e toquemos o barco. Vocês teriam alguma coisa que acham importante falar também sobre essa experiência de vocês em termos de vida e em termos também de luta pela terra, digamos assim, porque a Cabi se tornou um movimento de referência de luta pela terra, né? Sim. Uma das coisas que nem o senhor tem acesso ao Brasil inteiro, dá para dizer, né? Se o governo federal, o governo estadual e o prefeito apoiassem um pouco, não é dar dinheiro, ter um apoio direto para o pequeno agricultor, o jovem ele ia estudar, que nem fiz o meu, né? Ele vai lá, faz agronomia, faz técnica agrícola, faz veterinário, mas ele volta para a rota. Mas assim não adianta, porque aqui tem 92 famílias, eu acho que tem um jovem que está aí. E se não foi embora já. Porque não sobra mais nada. Por exemplo, o leite, quando nós vendíamos o leite a 60 centavos, nós pagávamos a ração 26. Hoje vende o leite a 1 e aqui está 1,20, 1,10, não sei. Mas a ração está 80. O sal mineral está 120, 130. Então não, chegou o fim do mês e não sobra mais. Então o que o sítio, a terra representa para você? Tudo, né? Representa tudo, né? Que nem nós estávamos comentando já hoje. Pra gente só falta ter, tipo assim, mais recurso que nós não temos. E tipo assim, mas em primeiro lugar tinha que ter os técnicos, né? Que nem nós estávamos comentando, né? Os técnicos, tipo, dar matéria, explicar, incentivar e dar um rumo para nós, né? Porque só o recurso vindo, mas nós não temos, tipo, um técnico auxiliando, esse recurso vai vir e vai acabando, de repente, que nem eu comentei, né? Das vacas de leite, né? E que nem a gente muitas vezes hoje, por que muitos agricultores da vaca de leite devem estar parando? De repente, talvez se tivesse um auxílio de um técnico, por aqui, de repente a história era outra, né? Talvez não parava, né? Quais são os problemas hoje que você avalia que dificultam a vida na Terra para alguém que tem uma pequena área de terra para viver? O que dificulta mesmo aqui
praticamente um pouco, é que nem eu falei, né? É a documentação, né? Que em primeiro lugar teria que ter a documentação, né? E que através da documentação a gente poderia ter até mais financiamento, né? Com baixo juro. E em segundo lugar, os técnicos, né? Tipo, a ajuda do município, né? Da Ematéria, né? Que incentive, dá acompanhamento, né? Porque sem isso não... Porque tem que ter incentivo, né? Não adianta dizer que vai pegar uma enxada e uma foice ali e começar tipo louco na terra aí, porque isso daí não vai funcionar. Eu vejo aqui mesmo os nossos companheiros, né? Aqui na região inteira, né? Não tá fácil. O pequeno agricultor não tá fácil. O grandão tá engolindo. Por que ele tá engolindo? Geralmente ele tá com equipado de maquinário, né? E tá enfiando soja para tudo que é lado, né? Soja, 2, 3 passadas de veneno, depois é só meter a máquina ali e já fazer o dinheiro. É bem difícil do que você plantar um arqueiro de pasto e todo dia tá tirando leite, né? Da vaca. E na hora de vender o preço não ajuda, né? Como é a vida na terra? Pois olha, eu vou ser franco pra você. Eu acho que se me tirar daqui hoje, Deus chegasse a sair daqui, eu acho que eu não sei viver na cidade mais. Não sei. Porque é a vidinha da gente, né? Eu, por exemplo, né, a minha parte aqui, eu tô feliz. E eu acho que o meu filho podia estar lá na cidade também, né? O que você acha, Juliano? Você compartilha essa ideia? Compartilho, pronto, 100%. Juliano, e o que você pensa pro teu futuro? Então, no momento me passa na cabeça ficar na roça, né? Ficar na roça porque, como a gente viu o passado do meu pai ali, presenciou a correria na cidade que foi, né? E hoje ver o sossego que a gente tá aqui vivendo tranquilo. Então do meu ponto de vista, eu acho que aqui é o lugar da gente ficar. Na roça também tem valor, não é preciso ser filho de doutor. Jovem da roça também tem valor. O jovem que trabalha na cidade não tem emprego ou é mal remunerado. E o jovem que trabalha no campo vive lutando e segurando o arado. Não é preciso ser filho de doutor, jovem da roça também tem valor. Não é preciso ser filho de doutor, jovem da roça também tem valor. A esperança de um mundo novo é o jovem, porque a sua força faz um